a oportunidade de poder apresentar este trabalho, que ainda é um trabalho, como eu direi um pouco mais à frente, ainda é um trabalho que apenas estamos a iniciar, ou seja, um trabalho ainda em curso. Felicitar também a Faculdade de Letras pela organização deste interessante evento. Então, como digo, seguramente alguns dos presentes aqui reconhecem esta questão do Castro Orespi, não é? Que é um penedo epigrafado no Alto da Serra do Marão, aqui relativamente próximo do Porto, e este é um sítio bastante enigmático e ao mesmo tempo também bastante interessante, porque é basicamente o único sítio que estava identificado como um acampamento, ou melhor, como um assentamento militar romano no norte de Portugal. Então nós, no âmbito justamente já da primeira comunicação agora da parte da manhã, no âmbito deste projeto que entre um grupo de jovens investigadores iniciamos recentemente, e eu, como português, tentei fazer uma revisão do que é que se sabia sobre a presença militar romana no norte de Portugal, e a verdade é que sabemos ainda bastante pouco. E um dos sítios que saltou logo foi este justamente do Castro Orespi. Então nós aquilo que nos propomos fazer basicamente é uma revisão deste sítio, sendo conscientes e sendo honestos com isso, que é um trabalho que apenas estamos a iniciar. Então aqui simplesmente vamos abordar o que foi feito até agora. Em primeiro lugar, localização, Serra do Marão, contexto do noroeste peninsular, uma das serras mais altas de Portugal. Ir particularizando, aqui já ao nível do distrito, não é? A zona que vamos tratar em concreto, aquele ponto verde é justamente a localização do tal penedo epigrafado. Situa sensivelmente na divisória entre o distrito do Porto e Vila Real, particularizando um pouco mais. Neste caso, situa-se já na divisória mesmo do concelho de Amarante e de Baião. Simplesmente para dar um contexto geográfico aproximado. Okay, isto era basicamente, não vou estar aqui a ler isto tudo, isto era basicamente aquilo que nós sabíamos, a nível justamente de trabalhos do professor Lino Tavares Dias, onde na sua tese de doutoramento refere, que é esse primeiro excerto que tem aí, refere a esta questão do Castro Orespi e identifica, refere, está aí sublinhado, uma possível torre de controle e também um acampamento localizado nas proximidades. O professor Batista Lopes, que também foi professor aqui na faculdade, refere, além também do penedo, ou seja, aqui o penedo sempre foi o elemento claramente mais forte, não é o elo mais forte para justificar aqui a presença de um assentamento militar romano, refere uma torre, a Torre do Diabo, em que associa a uma possível torre militar romana, que iremos agora de seguida voltar a isso. Pronto, isto simplesmente retirado da publicação do professor António Batista Lopes, onde se vê um tratamento bicromático, ali da inscrição, onde parece clara, não é? O Castra Orespi, e também uma localização ali na carta militar. Ok, nós então, seguindo também uma metodologia cost-effective, ou seja, tentando fazer uso de todas as técnicas que temos à nossa disposição e não tendo financiamento para realizar este trabalho, o que tentamos foi justamente aplicar uma metodologia não invasiva, cost-effective. Em primeiro lugar, a prospecção, ou seja, já sabíamos a localização do tal penedo epigrafado, que é esse que vem em algumas imagens. Realizamos também uma prospecção também envolvente, justamente para tentar identificar outro elemento que pudéssemos associar justamente a este penedo, nomeadamente um acampamento ou a tal torre. Realizamos, depois mais em detalhe vou falar disto também, uma fotogrametria, ou seja, um levantamento fotogramétrico do penedo, justamente para podermos ter um modelo tridimensional digital e aplicar alguns filtros que nos permitissem também contrastar, digamos, os próprios caracteres que estavam gravados na pedra. Okay? E simplesmente algumas imagens do levantamento que foi feito à volta da pedra.
Fizemos também uso da fotografia aérea histórica, justamente porque atualmente toda esta zona está bastante afetada por caminhos, por plantação florestal, etc., por várias ações. Então tentamos fazer uso das coberturas que temos disponíveis aqui em Portugal, em concreto para esta zona, a mais antiga e que também é menos conhecida, que é da SPLAL, que é da Sociedade Portuguesa de Levantamentos Aéreos Limitada, cujas fotografias deram origem à primeira edição da Carta Militar, okay, que nesta zona são de 1945, também da Royal Air Force, okay, de 1947, e da USAF, do Exército Americano, de 58. Então o que fizemos foi seguir também uma metodologia de restituição fotogramétrica, okay, e trabalhando com pares estereoscópicos. O que fizemos foi, utilizando também um software de fotogrametria Strax4Motion, que é um software de fotogrametria automática, introduzindo alguns pontos de controle no software, conseguimos obter ortofotos, ou seja, fotografias aéreas retificadas, não só georreferenciadas, mas cuja distorção já está corrigida, daí o termo retificar. Podemos depois integrar num SIG, ou podemos, por exemplo, neste caso, visualizá-lo diretamente no Google Earth e comparar o antigo e o atual, de forma bastante correta. Também da cartografia militar, okay? Todas as séries, neste caso as 3 séries, disponíveis para esta zona, a folha 114, também sempre bastante importante, mas não seja a nível de toponímia. Okay? E realizamos então, a partir de toda esta documentação de que nos munimos, okay? Vamos então tentar analisar o que é que realmente temos na zona. Aí simplesmente a localização do Penedo, que era basicamente o que tínhamos, a proximidade também às minas do Teixe, okay? Umas minas de estanho que foram exploradas ao longo do século XX, mas também se supõe que possam ter sido exploradas em época anterior, sobretudo em época romana, e justamente a presença deste suposto acampamento sempre se associou ao possível aproveitamento mineiro e também ao trânsito pela Serra do Marão. Então temos aí a Torre do Diabo. Através, sobretudo, da ajuda da população local da aldeia de Montegido, conseguimos então identificar o tal sítio da Torre do Diabo. Embaixo tem a localização do Penedo, que ele ainda se vê bem, e a tal Torre do Diabo seria aquele mais em cima, que basicamente o que é uma grande aglomeração de pedras. Com um interesse acrescido, havia alguma memória oral, alguma tradição relativamente a este sítio. O professor Batista Lopes fala do sítio do Pedregal, a pessoa com quem falamos da aldeia de Montegido falou do sítio do Pedregulhal, ou seja, supomos que eu depois falei pessoalmente com o professor Batista Lopes e confirmei que era realmente este o sítio que ele definia como a Torre do Diabo. Também queríamos ter essa certeza. Então, o que dizia este habitante é que no sítio do Pedregulhal existia uma antiga torre construída pelo diabo para chegar ao céu. E quando lhe faltava apenas uma pedra para lá chegar, tirou uma de baixo, o que fez com que a torre caísse. Daí aquela aglomeração toda de pedras. Aqui na fotografia também, na tal ortofoto de 1945, também já se encontra lá essa tal acumulação de pedras e fomos a campo, obviamente verificar, validar. Agora temos um problema. Será que isto realmente é algo artificial ou é simplesmente algo natural? Nós, pela identificação que fizemos em campo, não conseguimos identificar nenhum tipo de alinhamento, nenhuma pedra trabalhada, simplesmente identificamos esta aglomeração de pedras. Ou seja, e justamente pela localização deles que está numa zona dependente super acusada, ou seja, não seria um local muito idóneo para realmente existir aqui uma torre militar. Então, neste momento, decantamos-nos mais, obviamente poderão surgir novas evidências, decantamos-nos mais ou por uma possível exploração mineira, mas isso também realizamos com a ajuda de um geólogo, umas amostragens geológicas que analisamos e foram totalmente negativas, tanto em estanho como em ouro. Então, realmente, o que consideramos neste momento é que se trata justamente de uma acumulação de pedras de forma natural, o que, conhecendo a Serra do Marão, é normalíssimo. Ou seja, em várias zonas ocorre esta acumulação natural de pedras. Passando então já mais diretamente à inscrição e descartando já um pouco esta questão da torre, por outro lado, também não conseguimos identificar nem através de prospecção,
nem através da fotointerpretação, não é? Que nós analisamos tanto as fotografias históricas como recentes, não conseguimos identificar qualquer recinto, possível recinto retangular ou quadrangular que se pudesse associar a um acantamento. Então, centramos o nosso olhar na inscrição. O monólito grego porfiróico é um grão bastante grosso, o que também dificulta bastante a leitura desta inscrição. Forma grosseiramente troncocónica, inscrição gravada na face oeste-sudeste. Simplesmente falar da sua localização, está numa zona que controla o altiplano entre o Marco Geodésico do Penedo Ruivo e da Chorida, que se vê bem na carta militar, e localiza justamente numa encruzilhada de duas importantes vias históricas, genericamente norte-sul, oeste-este. E a inscrição encontra-se justamente voltada para o cruzamento destas duas vias de passagem, ou seja, quem passasse por ali seguramente conseguia ver a inscrição, pelo que a sua localização não parece ser casual. Seguimos então uma metodologia de análise epigráfica, que passou primeiro pela observação in situ da rocha, fizemos também um registro fotogramétrico, como já adiantei anteriormente, e esse registro, esse levantamento permitiu-nos gerar um modelo digital de superfície de alta resolução e também ortofotos. Podemos depois aplicar alguns filtros que nos permitissem justamente tentar contrastar os motivos que estavam justamente ali gravados. Então, seguindo uma metodologia desenvolvida pelo colega Hugo Pires, do modelo de resíduo morfológico, que são aquelas duas imagens que são aplicadas sobre o modelo digital de superfície, bicromático e policromático, okay? Onde justamente o que pretende aquelas diferenças de cores, digamos, é identificar, é contrastar as incisões que possam estar gravadas na superfície da rocha, ok? Então, e há aqui alguns elementos que saltam logo. Inicialmente pareceu-nos ver realmente o tal Castro Oresme, mas demos-nos conta já na altura que a inscrição era bastante mais complexa e bastante mais extensa do que aquilo que nós poderíamos inicialmente pensar. Quanto tempo tenho? Desculpe, só 8 minutos, bem. Pronto, aí simplesmente para explicar um bocado o processo do modelo de resíduo morfológico, que é que ele faz diretamente sobre o tal modelo digital de superfície, não vou voltar a entrar em detalhe, mas pronto, fiquem com esta ideia que o que procura é, a partir desse tal modelo tridimensional, não é, da rocha, é aplicar um conjunto de técnicas de visualização que o que procuram é justamente contrastar, digamos, as microtopografias da superfície da rocha, ou seja, neste caso, sobretudo, tentar contrastar os caracteres que estão gravados sobre a rocha. A leitura epigráfica, ou seja, digamos, as variantes que já estavam publicadas, a mais conhecida, Castro Oresme, que tinha sido já publicada na tese do Solino Tava Dias, um artigo do António Batista Lopes, refere-se também na tese da professora Helena Paula Carvalho e também num artigo sobre a mina do texto da Carla Martins, onde se refere, sem entrar a analisar especificamente a inscrição. Mais recentemente, o Dr. Armando Redentor propôs, também numa monografia de Baião, propôs esta leitura do Castra Oriobiensia. Partindo então do modelo do resíduo morfológico, e este foi um trabalho que foi sobretudo feito já, este de análise, pela Maria João Correia Santos e pela Catarina Gaspar, também da Universidade de Lisboa. Como veem aí, as letras tradicionalmente se lê como Castro Oresme foram profundamente gravadas e não colocam grandes problemas de leitura, mas estão igualmente gravadas outras letras que, por serem ligeiramente mais superficiais, não são tão visíveis ao olho, a uma observação superficial. Então, através do resíduo morfológico, e sobretudo isto já é uma proposta, o mérito à Maria João e à Catarina Gaspar, conseguiram avançar com esta proposta, obviamente aberta à discussão. Temos em conta também as próprias limitações que temos, nomeadamente a própria pedra, o grão da pedra, que é bastante difícil de ler, e tendo em conta também, por outro lado, a dificuldade, ou pelo menos até ao momento não conseguir justamente relacionar esta pedra com
com outra estrutura arqueológica, nomeadamente com o assentamento militar romano, nós pensamos justamente que isto realmente se trata de uma inscrição diferente, ou seja, do momento posterior e que não se refere especificamente a um assentamento militar romano, um acampamento ou uma torre, etc. Então, a nossa proposta de momento é oeste, que estaria aqui mais na parte de cima, ok? Aqui seria, digamos, o tal digital, e aqui vem mais ou menos West, Castram, Santi, aqui sobretudo com algumas dificuldades nesta parte final, e o Oresme, que é claríssimo. Seja, aqui claramente nos está a remeter já possivelmente com um contexto tardo antigo, alto medieval, obviamente não temos segurança relativamente aos séculos. O substantivo castrum, isto, quer dizer, aqui, isto foi a parte que também elaborou a Maria João, não voltar a ler isso tudo. Fizemos também um trabalho de tentar procurar alguns paralelos, tanto a nível documental como também a nível epigráfico. Vamos também centrar a atenção um bocado aqui nesta última, que a forma castrum só pode ser interpretada como um acusativo singular de castra, remetendo para uma possível cronologia, século VII e VIII, mas isto, obviamente, não descartamos, inclusivamente, uma cronologia posterior. O facto de apenas parte da inscrição estar profundamente gravada, o tal Castra Oresme, que é justamente aquilo que se vê melhor, parece sugerir uma contínua regravação da zona mais marcada, talvez por ter servido como um marco territorial em épocas posteriores. A proximidade, aqui sim temos essa proximidade entre as minas do Teixo e podemos partir do pressuposto, ou pelo menos deixar essa hipótese no ar, possa ter tido uma exploração em época romana, e a inscrição pode indicar que a mesma poderia estar a demarcar ou a assinalar a área de exploração e neste sentido uma propriedade privada, ou então uma povoação vinculada à sua exploração. Porém, o facto de estar escrito Castra no acusativo e não Castra no genitivo indica que a sua tradução mais correta poderia ser: é propriedade de Santo Orésmio, ou pertence à demarcação de Santo Orésmio. Okay? Isto é uma possível tradução da nossa proposta que avançamos anteriormente. Já para concluir, deixar apenas algumas ideias no ar. Em primeiro lugar, a nível arqueológico, é uma área de povoamento marginal, obviamente é uma zona em altura, não é? Estamos à volta dos 1.300, 1.400 metros. Não temos, de momento, nenhuma evidência de nenhum acampamento militar, nem nenhuma torre, que possamos de forma segura dizer que, ok, isto poderá corresponder-se a uma torre e isto a um acampamento. E as atividades de mineração estão concentradas nas áreas da mina do Teixo, deixando também um bocado em aberto esta possibilidade, ainda não devidamente validada, da sua exploração ter sido iniciada em época romana. Mais a nível epigráfico, os Castra Orésmio foram na realidade uma castra, uma possível propriedade de um desconhecido, eventualmente Santos Orésmios. Um possível horizonte temporal, época tardo-antiga ou alto-medieval, sem poder precisar de uma forma de momento concreta o possível século. E qual será o povoamento associado a este horizonte? No momento também não temos dados que nos permitam associar um modelo de povoamento concreto a esta realidade tanto do Penedo como também o próprio trânsito da serra e a própria possível exploração de estanho em época romana. E com isto termino. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Alguma pessoa quer falar? Sim, por favor. Desculpa para o meu português, não é? Sobre o lugar do Pedrogado. Já? Pedrogado, sim? Pedregulhado, sim. Pedregulhado. Já avaliou a hipótese de, in accordo ao dicionário della mano, para uma... Não percebi, desculpe, não... parlo in italiano. Può essere che l'origine del lugar
è legata a Perogalo, che in indoeuropeo indica semplicemente un lugar a una sala da pedras. Ok. Não sei se já Percebi, a referência. percebi mais ou menos. Sobre este sítio do Pedregulhal, a única evidência que nós temos realmente é, em primeiro lugar, a parte da tradição oral, porque realmente as pessoas associam uma determinada lenda àquele sítio, mas nós realmente, a nível arqueológico, construtivo, não conseguimos identificar nada, nem pedra sequer trabalhada, nem nenhum tipo de alinhamento, alicerce, nada que pudéssemos associar. Por isso é que pensamos, a primeira hipótese que pensamos foi que poderia ser um resto, um escombro de uma possível atividade mineira, e tendo em conta o próprio contexto da zona, que é bastante rico ao nível de estanho, mas essa análise geológica que fizemos, de momento, permitiu-nos descartar essa hipótese, porque a análise geoquímica o resultado foi nulo. Então pensamos justamente que isto possa ser simplesmente uma acumulação natural de pedras, justamente por ser uma zona independente, uma pendente super acusada e sujeita a processos erosivos bastante marcados. Não sei se eu respondi à sua pergunta, eu não percebi muito bem, mas pronto, isto de momento é aquilo que nós sabemos, o pouco que sabemos sobre este tal sítio do Pedregulhal, que repito, e justamente porque confirmei isso com o professor António Batista Lopes, que é o sítio que ele já refere anteriormente como o Pedregal, okay? E justamente chama-lhe Torre do Diabo por causa desta lenda que se mantém. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta y según una respuesta, la acumulación de piedras, ¿cuántas acumulaciones en ese lugar donde no hay ningún elemento defensivo? Si hay, ¿Cuántas hay? ¿Es una acumulación o son más? Son varias, porque a zona... ¿En línea? Agora não em linha, ou seja, em outras zonas da Serra do Marão... Digo en ese mismo lugar. No, en ese mismo lugar, en concreto aquí, solo tenemos esta. Por eso... Conozco el caso en concreto donde sí que hay acumulación, Sí. en España, en concreto en Navarcos, donde hay hasta 6 acumulaciones, y es que era la acumulación para construir la muralla, que después no se construyó. Era la acumulación de piedras Sí. para construir la muralla de Navarcos, pero los almohades llegan, se produce la batalla y no se llega. Claro. Y todavía están ahí. Sí. 1190. Atenção que nós não descartamos a possibilidade disto realmente responder a algo artificial, mas, como digo, de momento não conseguimos identificar em campo nada que nos permitisse sustentar a hipótese disto poder ser algo artificial. Ou seja, a própria zona, eu não sei se mais ou menos nesta imagem daqui consegue ver, é uma zona de uma pendente bastante marcada. Ou seja, e o ter aqui não seria, digamos, conhecendo outros sítios semelhantes, não seria, digamos, um sítio bastante adequado para a instalação aí de uma torre. Mas pronto, como digo, é algo que não descartamos, simplesmente não identificamos, não fomos capazes de identificar até o momento nada que nos permita dizer que isto pode ser artificial. Bien, obrigado.